E aí, pessoal? Vamos lá então. Na aula de hoje vamos falar de Karl Marx, filósofo alemão que viveu no século XIX. Ele viveu de 1818 a 1883 e que vai trabalhar a questão da teoria do valor do trabalho. Como uma obra-prima artística pode ser avaliada pela quantidade de horas de trabalho. Então, qual que é a relação entre o valor de uma mercadoria e o trabalho desenvolvido para poder fazer acontecer a mercadoria e o produto? Quanto mais trabalho, mais caro é o produto ou não? Quanto mais trabalho envolvido na produção de uma mercadoria, mais caro será essa mercadoria? Teoricamente sim, era o que Marx defendia, é o que os pensadores anteriores a ele também defendiam. Adam Smith e David Ricardo vão falar que é o trabalho que gera riqueza para as nações. E quanto mais trabalho especializado, mais valor agrega a seus produtos, às mercadorias. Marx vai nessa mesma lógica, dizendo que o valor de uma mercadoria está intimamente relacionado ao trabalho envolvido para produzir. Então, quanto mais trabalho, mais valor deveria ser acrescentado a um produto, a uma mercadoria. Então, o valor de um produto vem do esforço necessário para fazê-lo. Quanto mais esforço envolvido, ou seja, quanto mais trabalho, mais caro seria a mercadoria. Mas há mercadorias que não têm tanto esforço, que são muito valiosas, né? Para poder fazê-las. Não tem tanto trabalho humano envolvido e a coisa é cara para um caralho. Por exemplo, o ouro, o diamante. Você não tem trabalho humano envolvido. O pouco trabalho humano, a não ser para extrair da natureza. É diferente, por exemplo, de um carro. O carro tem muito trabalho humano desenvolvido. Tem trabalho humano para produzir os minerais que vão fazer os metais que vão ser envolvidos na produção do carro. Tem os trabalhadores da área petrolífera que vai desenvolver a parte de plástico, os pneus do carro. Então tem muito trabalho humano envolvido com o carro. Mas tem diamante que é mais caro que um carro. É onde a teoria do Marx dá um pouco de pior, apesar de que ele admitia que também tinha a questão da oferta e da procura. O que acrescenta valor no produto, numa mercadoria? Quanto mais procura tem de uma mercadoria, mais seus preços sobem. Quanto menos procura. A defesa o quê, professor? Desculpa aí, a defesa o quê? Na defesa dessa crítica. Agora eu vi. Faz a parte. Então, as teorias do valor trabalho vinham sendo desenvolvidas antes por Adam Smith, por David Ricardo. Marx vai dar continuidade e vai elaborar aí a sua contribuição, inclusive com o conceito de mais-valia. O que seria mais-valia? Segundo Marx, todo trabalhador produz muito mais do que ele recebe enquanto salário. A diferença entre o que ele produziu e o que ele ganhou de salário vira o lucro, a mais-valia. Aquilo que de alguma forma vai permitir ao dono, ao empresário, ao burguês, o dono dos meios de produção, ficar cada vez mais rico. Então, para Marx, o trabalhador ele sempre produz mais do que ele ganha enquanto salário. Se o sujeito ganha um salário mínimo, ele com certeza produz muito mais do que um salário mínimo. E aí, essa diferença entre o que ele produziu de riqueza e o que ele ganha de salário, vira o lucro do patrão. E isso vai tornando o patrão cada vez mais rico, segundo Marx, e vai gerando cada vez mais concentração de riqueza. E fazendo com que essa concentração de riqueza vá criando monopólios, porque o sistema capitalista seria o sistema da concorrência, o sistema do livre mercado, onde todas as empresas fossem concorrer. E quando há concorrência, o que acontece? As empresas procuram oferecer a melhor mercadoria pelo menor preço. Mas, à medida que uns vão explorando mais do que os outros, uns vão esquecendo mais do que os outros, e vão comprando também os concorrentes. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as cervejarias brasileiras. No século XIX, Brahma,
Boêmia, Antártica, Original, Bavária, eram todas cervejas ou cervejarias independentes, concorrentes. Atualmente, todas essas cervejarias ou essas cervejas estão sob um único monopólio. Qual que é o monopólio que controla essas cervejas? A Ambev. Olha só o que aconteceu. E hoje a Ambev explora o trabalho humano para produzir a sua mais-valia e garantir assim cada vez lucros maiores para os seus donos. Inclusive os seus donos estiveram envolvidos em escândalos de corrupção recentemente com as americanas, né? São acionistas ali da Ambev, também tinham ações das lojas americanas e deram um calote bilionário, de 40 a 60 bilhões. Então os ricos são aqueles que dão os piores calotes. 40 bilhões de reais, né? 40 a 60 bilhões de reais. Então os recursos naturais eles saem de graça da natureza, segundo Marx. Na verdade não saem muito bem de graça, né? Porque tem trabalho para tirá-los da natureza. A adição de trabalho aos recursos naturais cria matéria-prima. Ali, né? O petróleo, você vai fazer o plástico, o pneu, a borracha. A adição de trabalho às matérias-primas cria as máquinas e os produtos essenciais. Então vai só adicionando trabalho. À medida que vai adicionando trabalho, mais caro vai ficando as mercadorias, né? O acréscimo de trabalho às máquinas e aos produtos essenciais cria os bens, os produtos e as mercadorias. Vou pegar um exemplo de um cabeleireiro. A hora do cabeleireiro é R$50. Você demora meia hora para cortar o cabelo, ele cobra 25. Se a escova que ele comprou tem um valor, esse valor já vem agregado com muito trabalho. Por quê? Para fazer a escova, teve alguns que retiraram matéria-prima, trabalhou essa matéria-prima e foi transformada numa escova. Então tem muito trabalho envolvido. A escova tem um valor, esse valor tem que ser acrescentado ao trabalho do cabeleireiro, porque ele gastou o seu dinheiro, que veio do seu tempo de trabalho para produzir sua riqueza, para comprar a escova. Então, 25 mais o valor da escova, mais o valor da tesoura, que também é a mesma coisa. Então, quanto mais trabalho vai sendo adicionado no produto, mais a tendência é esse produto subir. Mas só que mais uma vez aí nós temos um problema. Porque tem cabeleireiro que cobra 25, tem cabeleireiro que cobra 50, tem cabeleireiro que cobra 100, tem cabeleireiro que cobra 500, R$1.000 a hora, R$10.000 a hora. Esses cabeleireiros de estrela, eles gastaram ao mesmo tempo ali de trabalho, né? Mas o seu produto é mais valioso. Por quê? Aí que começa a bugar a teoria de Marx, né? Começa a dar problema justamente porque tem a questão também da oferta e da fama, do marketing. Marx viu no século XIX. Naquela época ele não tinha essa questão de marketing, publicidade, propaganda. Hoje, muito mais do que o serviço prestado, o que as pessoas vendem é uma imagem. Então, quanto mais valor você agrega à sua imagem com marketing e publicidade, mais caro fica o seu serviço. Às vezes nós temos dois profissionais, um que é muito mais barato e que sabe muito mais, mas só que o outro investiu mais em publicidade. E aí, por ter investido mais em publicidade, ele acaba ficando mais famoso. E por ficar mais famoso, ele acaba cobrando mais caro, mesmo sabendo menos. É o que acontece com muita gente aí que vende curso na internet. Eu fico vendo a galera que vende curso na internet, principalmente da minha área. Então, eu sei como é que esse caboclo aí. Eu fico vendo o que eles falam lá, falando um monte de merda. Vai botar sua produção, vai fazer um e-book e começar a vender. Pois é, eu já tenho e-book já na Amazon para vender. Já tem no canal. Mas são os canais desses caras que ficam famosos. Por quê? Estética, marketing, publicidade. Eu não tenho isso. Eu não pago nenhum marqueteiro. Eu não pago anúncio no YouTube para distribuir os meus vídeos. Tem ninguém vê pelas aulas. Eu estou gravando aqui, jogo isso aqui no YouTube, está tudo lá. Meus vídeos estão tudo lá na Amazon, eu já estou gravando lá.
Mas o que faz com que esses indivíduos consigam ter mais? Ou ganhar mais? Infelizmente, eu não estou fazendo a publicidade propaganda. E era algo que o Marx também não contava, porque no século XIX ele não tinha isso. Não tinha os meios de comunicação. No século XIX, o Marx ainda não tinha rádio, não tinha televisão, e nem tinha internet. Hoje a coisa ficou muito mais eficiente. Porque com a internet, a publicidade é direcionada. Ela vai em você justamente porque você está procurando aquele tipo de produto. Você pesquisa alguma coisa, você fala alguma coisa perto do celular, ele já escuta. E aí quando você entra na internet, começa a aparecer aqueles produtos que você estava falando sobre isso, ou que você estava pesquisando sobre isso. Começa a aparecer publicidade, porque é altamente direcionado. Então acresce o trabalho das máquinas, né? E os bens, todas as mercadorias enquanto valores, são trabalho humano objetivado. E quanto mais trabalho para o Marx, mais caro ficaria a mercadoria. Mas tem a questão da oferta e procura, e tem outra questão que o Marx não levou em consideração, até porque nem existia naquela época, que é a publicidade e propaganda, principalmente através dos meios de comunicação. Então o trabalho, quanto mais trabalho acrescentado, maior o custo na produção de uma mercadoria e mais caro seria essa mercadoria. Antes do capitalismo, os indivíduos se realizavam no trabalho. O trabalho dignificava o homem e trazia felicidade para ele. Por quê? Cada indivíduo que produzia a sua mercadoria, o seu produto, ele se realizava nela. Sentia felicidade, alegria, porque ele percebia desde o começo da extração da matéria-prima até a finalização do produto artesão. Com o capitalismo, o que acontece? É uma fragmentação. O indivíduo já não percebe mais qual é a parte que ele faz nesse processo de produção da mercadoria. Ele não sabe quem tirou a matéria-prima, ele não sabe quem preparou a matéria-prima, ele faz só uma parte do processo produtivo e não vê o produto final. E no final, o salário que ele ganha não dá para ele comprar mercadoria. Por exemplo, se ele trabalha numa empresa automobilística que faz automóveis, ele não vai ter dinheiro para comprar o automóvel que ele mesmo fez. Então, por isso que ele não se realiza mais pelo trabalho. Hoje em dia, o indivíduo não mais encontra a felicidade do trabalho. Por isso, ele fica ansiosamente aguardando o sextou. Por quê? Ele sabe que ao trabalhar, ele não está realizando a si mesmo, mas ele está realizando e enriquecendo o seu patrão. E por isso ele não é feliz no trabalho. Porque ele sabe que está gastando tempo de vida, suor e sangue para produzir as coisas, quando no final ele nem vê o resultado do trabalho dele. Ele nem sabe quanto ele produziu. Ele só sabe que no final do mês ele vai receber um salário. Um salário muitas vezes miserável, vai custar dar para sobreviver. Por isso, não se encontra mais felicidade no trabalho, segundo Marx. Então, quando a teoria do valor-trabalho dominava o pensamento econômico, enfrentou uma série de críticas baseadas em questões paradoxais. Né? Por exemplo, se os castelos de areia resultam de trabalho, por que eles não têm valor? Se você fazer um castelo de areia, tem que demandar tempo ali fazendo. Né? Mas quem vai pagar para você fazer um castelo de areia? Mas ninguém, né? A resposta de Marx foi que nem tudo feito pelo trabalho tem valor. O trabalho pode ser despendido em bens que ninguém quer. Aí ele leva em consideração a oferta e a procura. Então não adianta nada você fazer um produto, uma mercadoria que ninguém quer. Porque você vai só gastar e desperdiçar o seu tempo no trabalho que não vai dar em nada. Ou não vai te trazer retorno nenhum. Como uma obra-prima artística pode ser avaliada pela quantidade de horas de trabalho para fazê-la? Um artista, por exemplo, faz um quadro ali em 1 hora. E se ele for considerado um gênio, esse quadro vai ser vendido por milhões. E os outros artistas que fizeram quadros também em 1 hora. Aí ele vai falar, só para terminar aqui, né? A defesa dessa crítica é que uma grande obra de arte é exceção, regra, porque ela é única. Então por isso que ela é tão cara. Né? Portanto, não existe quantidade média de trabalho para poder determinar o preço. Ou seja, o Marx está fazendo aquilo que depois Karl Popper vai criticar. Está mostrando que isso aqui não é uma teoria científica porque é impassível, ou impossível de ser refutada. Porque toda e qualquer refutação à teoria, ele arruma uma desculpa para poder justificar por que a teoria não funciona. E existem vários pontos sérios na teoria de Marx. Né? Como os vinhos de safra guardados aí por 10 anos ganham valor sem nenhum trabalho adicional. Eles ficam parados lá, envelhecendo. A defesa aqui do Marx é que o custo adicional realmente provém do trabalho.
Teve gente que esperava maturar lá, teve os trabalhadores ficar vigiando o vinho, para ver se o vinho ia azedar, não virar, como é que chama? Vinagre, né? Então teve trabalho sim no caso dele, mas de toda forma ele tenta aqui corrigir problemas que a teoria dele apresenta e não consegue explicar de forma satisfatória, né? Então é isso aí. Trabalha quanto,